Vou aproveitar os acontecimentos do Egito hoje para trazer essa reflexão da nossa live de hoje, nosso poder oculto. Também vou trazer uma leitura aqui do livro As Cartas de Cristo, vai ser muito interessante. Vamos lá ver, vamos ver quem vai chegar para essa live. Vou dar um minutinho para a gente já começar. Ok, bom, quem viu os stories hoje viu que eu compartilhei alguma coisa sobre uma tempestade que aconteceu no Egito hoje, não por coincidência, porque não existe coincidência, né? A gente está fazendo um trabalho aí em torno de umas 5.000 pessoas, juntamente com o Matias de Stefano, que está lá em Svalbard, no Polo Norte, e está acontecendo um mover muito interessante. Aí eu queria falar sobre isso daí, que é esse nosso poder oculto, que é capaz de mover o sobrenatural. Então vou explicar um pouquinho desse trabalho e também trazer essa reflexão pra gente. Tá bom? Então eu já vou começar, e quem for chegando aí, vai assistindo a live, vai ficar gravada também depois no feed, também no YouTube, tá bom? Então eu vou dar um breve resumo do que é esse trabalho que eu tô comentando e que vai ser o ponto inicial aqui da nossa live. O que acontece? Desde 2020, o Matias de Stefano, quem não conhece, é só procurar Matias de Stefano, Matias Gustavo de Stefano aqui no Instagram, ou Matias de Stefano no YouTube, enfim, se você escrever Matias de Stefano com S mudo, você vai encontrar o canal dele. Bom, o que acontece? O Matias, ele trabalha especificamente para o despertar da consciência planetária. Então, nós temos a nossa consciência individual e tem a nossa consciência coletiva, a consciência planetária. O planeta, ele é um ser. O planeta, ele tem uma consciência também. E nós somos responsáveis por este pensamento que interfere nessa consciência do planeta, ok? Então, desde 2012, especificamente, foi quando ele começou a fazer esse trabalho em volta do mundo, que é trazer esse equilíbrio energético para o planeta. Em 2020 foi a primeira vez que eu pude ter o privilégio de fazer um caminho iniciático com ele lá no Egito. Então eu fui pro Egito em 2020. Na época era um grupo de 32 pessoas, cada pessoa representou um nodo energético, ou seja, um ponto energético do planeta Terra. Então por isso foram 32 pessoas. E por coincidência, que não existe coincidência, eu fui aquele ser que pegou o Egito, eu representei o ponto energético do Egito. Depois, em março, nós tivemos um outro grupo de pessoas, que foram 144 pessoas, que foram lá para o Egito também, eu também estava junto, e nesse trabalho, nós fizemos um trabalho de equilíbrio energético da representação da alma, dos 144 aspectos da alma. Foi um trabalho também muito forte, trabalho totalmente energético. Quando foi em agosto teve um outro trabalho, e depois teve o trabalho que foi feito em fevereiro de 2022, que foi o encerramento. Então, de 2020 a 2022 foram feitos vários processos. Esse trabalho que foi feito hoje e que deu essa tempestade lá no Egito, lá em Giza, o Egito em si, é um país de deserto, que fica no deserto. Então chover, ou é muito raro chover, né? Chove muito pouco. E muito raramente também tem as tempestades de areia. Então tempestade de areia é mais comum do que chuva lá, ok? E o que acontece? Ontem foi iniciado um outro trabalho, né? Então o Matias, ele tá lá no Polo Norte, num lugar que chama Svalbard. Svalbard é uma ilha, e nessa ilha ela tem um laboratório ou um banco de sementes. Até o momento consta que tem 4.500.000 sementes neste banco de sementes. O que os cientistas que cuidam disso, e já faz muitos anos que isso existe, não é divulgado, ok, mas isso existe faz muitos anos. Esse banco de semente, ele foi criado para caso haja uma catástrofe no planeta Terra, este lugar, cientificamente, ele foi comprovado que esse lugar, ele não seria afetado.
Eles fizeram vários estudos e concluíram que esse lugar é o único lugar do planeta Terra que, em caso de uma catástrofe, mesmo de um meteoro, esse lugar ele continuaria preservado. Então, por isso se criou esse banco de sementes lá. E lá também é considerado como ponto energético do planeta Terra a hipófise, que é a glândula pineal. Então, é como se lá fosse a glândula pineal do planeta Terra, ok? Do planeta, da consciência planeta. E Giza, no Egito, é considerado a glândula pineal da consciência humana. E existe uma linha reta entre Giza, a pirâmide de Giza, e lá em Svalbard também tem uma pirâmide, ok? Então tem duas pirâmides lá que representam a hipófise. Uma da humanidade e a outra do planeta Terra, ok? E o que aconteceu? Ontem nós nos reunimos através do Matias, e isso a gente já vem trabalhando desde 2020. Nós nos reunimos e criamos um processo energético para fazer esse despertar dessa consciência, dessa hipófise lá em Svalbard. Que esse movimento, ele traria um movimento de despertar também para a humanidade. Então, é um movimento energético, ok? O que aconteceu? Todas as pessoas que estão participando, acredita-se que seja em torno de 5.000 pessoas, mas eu acredito que deva ter mais. Eu estou chutando aqui por baixo, por quê? Quando a gente fez o encerramento do Caminho Eu Sou, que durou 1 ano e terminou em 22/2/2022, e eu estava lá no Egito, eu participei, tinha em torno de 5.000 pessoas. A gente reuniu 5.000 pessoas lá. E então eu imagino que essas 5.000 pessoas estejam fazendo esse processo agora. Então ontem nós montamos um oráculo de runas. Runas, por que runas? Runas é o antigo oráculo dos vikings ou vikings, que são um povo antigo que existiu lá na região do Polo Norte, especificamente na Noruega. Então esses povos tinham esse tipo de oráculo que era o que eles usavam dentro dos processos dele. Então nós fizemos um oráculo com essas runas. No centro do oráculo nós colocamos o mapa de Svalbard. E no centro do mapa nós colocamos uma pirâmide. Esse é o ritual que nós fizemos, que todos nós fizemos. Eu tenho o meu montado aqui na sala, ele vai ficar montado até o dia 9, então serão 9 dias. E hoje foi o primeiro dia que o Matias fez o trabalho de ativação, onde uma das runas, que são 24, então é como um relógio do tempo. São 24 letras, runas é um alfabeto, então são 24 letras desse alfabeto. Hoje ele começou a fazer o lançamento dessas runas em lugares específicos neste caminho de Svalbard, em volta da pirâmide, porque existe uma pirâmide lá também, só que ela está embaixo do gelo, porque Polo Norte, gelo. Então tem uma pirâmide lá e ele começou a fazer esse trabalho. Coincidentemente, que não é coincidência, quando ele começou a fazer esse trabalho lá em Svalbard, levantou uma tempestade de areia e chuva em Giza, aonde está a pirâmide do Egito. Gente, tem coincidência? Não tem coincidência, né? Então foi algo assim muito forte. Eu conheço várias pessoas que moram lá e eu compartilhei, inclusive, no meu stories, vídeos da Sandra, do Oscar, que moram lá. E foi algo que eles falam assim, parece o apocalipse, de tão forte que foi a tempestade. Justamente no horário que a gente moveu esse processo, entendeu? O que eu quero trazer aqui a partir desse processo? Esse processo, ele vai reverberar ao longo do tempo. Mas o que eu quero trazer aqui é a consciência do poder que nós temos de mover o sobrenatural. Tem uma palavra que Cristo falava que assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei, ou seja, ali a minha força estará. Então, quando você reúne um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas ele trabalha por uma intenção específica, é capaz de mover o sobrenatural. Por que houve essa tempestade lá? Porque lá é justamente onde está esse núcleo da consciência
humana, aonde está toda a repressão, toda a dor, todo o sofrimento está ali, condicionado naquele local. Foi ali que houve as maiores questões, por exemplo, de religião. O Cristo foi crucificado naquele local. Todas as 3 religiões nasceram naquele local. Foi por acaso? Não foi por acaso. Né? Abraão, Moisés recebeu a tábua, os 10 mandamentos no Monte Sinai. Aonde está o Monte Sinai? Ali do lado. Maomé recebeu o Alcorão e tudo isso. Então, o Cristo que nasceu ali na região. Então, ali é um local energeticamente portal. É o maior portal do planeta Terra. E as pirâmides são o que condiciona esse portal a existir. Então, a pirâmide de Quéops, que é a grande pirâmide, ela é a porta desse grande portal. E o que significa, então, essa tempestade? Que houve, de fato, um mover muito grande nesse miasma que foi criado por causa de todo esse condicionamento da consciência que está adormecida, da consciência do humano. E aí, quando eu trago essa mensagem aqui, eu quero que vocês reflitam da seguinte forma. Primeiro, a gente não sabe praticamente nada sobre o nosso poder de mover, o nosso poder de transformar, o nosso poder de criar realidades. E nós estamos muito condicionados a simplesmente achar que é natural, né? Quando coisas acontecem na nossa vida que nos prendem, que nos deixa reprimido, que nos deixa bloqueado, a gente acaba não lutando porque aquilo se torna quase natural diante da nossa incapacidade de compreender o nosso poder de mover. Então, da mesma forma que a gente conseguiu mover fazer todo esse movimento energético, o que eu trago para minha vida de reflexão sobre isso? Poxa, e na minha vida? O que eu poderia mover com todo esse poder? O que eu poderia transformar na minha vida? É isso que eu quero trazer para vocês hoje, a reflexão. E aí eu trouxe uma leitura aqui do livro As Cartas de Cristo, ok? Se vocês não conhecem esse livro, é um dos meus favoritos, já li ele várias e várias vezes, e é um livro canalizado mesmo, e ele traz muito essa necessidade do entendimento do que é essa consciência, do que é esse despertar, do que é essa necessidade da gente limpar esse planeta. A salvação é justamente a cura da nossa mente. Então, todo esse trabalho de despertar planetário, né, que não é só o Matias que está fazendo, existem vários grupos de pessoas trabalhando no invisível, ou seja, trabalhando no energético, que é justamente para esse despertar. Então, eu vou ler esse trechinho que ele diz o seguinte: o seu objetivo espiritual supremo é chegar a um momento espiritualmente elevado em que você finalmente compreenderá que sua mente humana e seus desejos são finitos. Portanto, eles nunca poderão levar você à felicidade e à realização que experimentará quando abandonar a sua individualidade e vier à consciência divina, pedindo unicamente pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante e pelo verdadeiro propósito espiritual, que você certamente pode cumprir em seu terreno, em seu estado terreno. Então aqui, quando a gente fala de elevação planetária, de transição planetária e de despertar da consciência, é justamente sair deste lugar da mente humana que é finita, que ela não pode criar esse sobrenatural, que ela não pode mover, porque ela é finita. Então, quando a gente se junta, por exemplo, num trabalho desse, a gente já vem trabalhando isso desde 2020, ou seja, várias mudanças foram necessárias para que a gente fizesse esse trabalho, né? A gente estudou, a gente aprendeu, a gente fez alinhamento de chakras, a gente parou de comer vários alimentos, né, que a gente não come mais, porque isso interfere na nossa energia. Não se bebe água, álcool, não se bebe refrigerante, não se bebe várias coisas por conta desse trabalho. Porque foi necessário essa purificação para que a gente servisse de ancoragem. Então, a gente ajuda ancorando a nossa energia. Para isso, a gente tem que estar limpo. Não é que a gente está
se sacrificando por conta disso. Não, para mim foi uma qualidade de vida que aconteceu na minha vida, né? Então, esse processo aqui de entendimento quanto mais eu me limpar, e aí entra também o nosso processo emocional. Quanto mais eu me tratar emocionalmente, mais eu vou ter capacidade de utilizar desse poder que eu tenho, desse empoderamento que eu tenho. Então eu preciso tirar esse medo, tirar essa dúvida, ou seja, eu não posso duvidar de que sim, essa capacidade existe. Continuando aqui, ele diz: assim você ajudará a alcançar este alto ponto de compreensão. Detalharei as origens e função do ego. Enquanto contemplo o seu mundo, vejo uma dimensão altamente controlada pela força do ego. Todas as coisas más em sua decadente sociedade atual, em suas enormes cidades sem alma, surgem da força do ego. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida, que está atualmente em operação no seu planeta. Essa força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e nações, produz as guerras em todo o planeta, cria um miasma turvo de energias de baixas consciências que as entidades espirituais elevadas percebem e que é por demais horrível de contemplar. Olha como ele descreve a situação atual desse planeta. E essa canalização aqui foi feita em 2020, foi feita em 2000. Ok? No ano de 2000, quando diziam que o mundo ia acabar em 2000, essa canalização aconteceu em 2000. Então, olha como ele descreve a situação do mundo. E aqui, mais pra frente no livro, ele fala de coisas que iriam acontecer e que realmente aconteceu aqui. 2020, 2015, já começou a acontecer várias coisas. Então, ele diz aqui que existe um miasma dessa consciência. Então, o que acontece? A consciência humana, ela cria essa consciência coletiva. E por que ali naquele local, ali no Egito, ele é tão energeticamente pesado? Quem vai lá vê um lugar completamente diferente. Eu amo o Egito. Eu tenho uma conexão muito grande com aquele lugar, por diversas razões. Mas assim, a gente sabe que quando a gente chega lá, a opressão que se sente lá é muito grande. Por conta da religião muçulmana, por conta do feminino estar reprimido. Então, a mulher árabe em si, ela tem uma repressão muito grande. Por conta do masculino estar em desequilíbrio. Então, tudo isso, ele afeta. É como se fosse uma estufa ali, que ele vai enviando essa energia pesada para todo o planeta. Então, essa consciência que está ali é onde precisa acontecer esse mover. E esse mover, ele vai acontecer dessa forma, aonde energeticamente a gente vai quebrando essas conexões que já vêm de muitos anos, milhares de anos. Então, essa opressão que existe agora já existia, inclusive, lá na época de Cristo. Quando Cristo veio, ele estava vivenciando essa mesma opressão. Então, aumentou o nível de opressão. Se a gente considerar que também aumentou a população do planeta. Continuando aqui, ele diz: o seu ego está impulsionando você e sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais, planejando modos de se fazer rico às custas dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho consciosamente, não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, permitindo-se criticar, ser sarcásticos, julgar, rejeitar, denegrir, gerando inimizades, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, falsidade, relações desonestas e difamação. Seu ego está no controle e você terá dificuldades para deslocar-se através do miasma da consciência egocêntrica para poder ver a realidade. Olha, gente, como que é essa descrição da realidade que nós estamos vivendo agora.
Então, imagina quanto a gente tem que destruir desses miasmas, né? Porque realmente criou uma entidade sombria por causa desse processo que a gente vem vivendo de muito tempo, né? Então, todos nós, e aí eu me coloco, né? Eu também tenho questões do meu ego que eu deveria tratar, que eu devo continuar limpando, que eu devo continuar fazendo os processos, que eu devo continuar fazendo terapia, que eu devo continuar desbloqueando, que eu devo continuar buscando por esta luz que possa vir e tirar totalmente esse controle do ego. E essa reflexão, ela é importante que cada um de nós façamos na nossa vida, porque a gente não estamos separados dessa consciência coletiva. Nós estamos fazendo parte dela. A questão é que quando eu me desperto e olho para tudo isso e falo, nossa, é isso que nós estamos criando nesse planeta. Nós estamos destruindo o planeta com a nossa própria consciência. E são poucos os despertos, são poucas as pessoas que estão nessa vibe de entrar nesse movimento de eu tenho que fazer alguma coisa para mudar este planeta. Porque muitos ainda acreditam que vai vir um salvador e ele vai chegar aqui e vai, né, estalar o dedo e salvou todo mundo. Gente, isso não vai acontecer. Né? O Cristo, ele já está aqui, ele nunca saiu daqui. Existem mestres, existe uma confederação inteira trabalhando no processo da consciência planetária. Só que nós devemos colaborar. Significa o quê? Que a gente tem esse livre-arbítrio de escolher. A gente pode olhar de uma forma mais coletiva e dizer, puxa, eu desejo que esse planeta mude, e o que eu estou fazendo para isso? Será que eu estou reservando 5 minutos do meu dia para fazer uma oração? Será que eu estou buscando me melhorar? Será que eu estou buscando me curar? O que eu estou fazendo? Né? Quais são as palavras que eu falo? Quais são os meus sentimentos? Né? Dessa lista de sentimentos aqui, quais que eu ainda tenho? E que eu preciso tratar de alguma forma? Que eu preciso curar de alguma forma? Hoje eu estava fazendo... faço terapia, né? Sou terapeuta e faço terapia. Claro, gente, eu ainda estou no processo, né? Imagina o dia que eu falar, não preciso mais de terapia, todos nós precisamos. Então, eu estava conversando com a minha terapeuta, falando, né, sobre... Hoje foi um retorno, falando sobre as coisas que vem se movimentando na minha vida nos últimos 2 meses, né, onde eu estou fazendo muito processo de desbloqueio, né. E quando a gente pensa em tudo isso daqui e no como a gente pode mover mesmo de fazer alguma coisa... Existem várias questões que a gente olha como bloqueio, porque a gente até duvida da nossa própria capacidade de fazer alguma coisa. A gente se sente pequeno no sentido de, nossa, mas quem sou eu para poder mudar esse planeta? Quem sou eu para poder ajudar de alguma forma nesse planeta? Se eu me sinto tão pequeno, se eu acho que eu não tenho conhecimento, se eu acho que não vai fazer diferença, né? Eu lembro que eu estava visitando um parente no começo do ano, e aí conversando, né, ele tem várias casas alugadas e ele recebe o dinheiro, eu via, né, eu fiquei um tempo lá, as pessoas chegavam para pagar o aluguel, né. Esse parente, ele tem 11 casas alugadas, né? E aí as pessoas vinham pagar com dinheiro. Eu falei assim, nossa, mas não é mais fácil pagar pelo banco, né? A pessoa deposita no banco é mais fácil. E essa pessoa disse assim, não, porque no banco aí tem que pagar imposto, tal. Gente, caiu meu mundo, né? Meu Deus. E é uma pessoa que fala muito mal do governo, que reclama, governo corrupto, não sei o que, não sei das quantas e tal. E eu falei, gente, mas peraí, como assim? Eu falei, mas qual é a diferença? Você tá negando o imposto, você tá sonegando. Então eu percebi que às vezes a gente se coloca num lugar onde a gente não percebe que a gente tá cometendo erros, que a gente tá contribuindo para a própria desgraça coletiva com as nossas atitudes. Então essa reflexão, será que eu estou fazendo isso? Será que o que eu estou fazendo, ele está contribuindo ou está prejudicando?
Porque são os nossos hábitos e comportamentos, a forma como a gente vê essa realidade e lida com essa realidade, que cria todo esse caos da consciência. Né? Então, se o planeta ele tá passando por uma dificuldade, se tem tanta fome, tanta miséria, tanta roubalheira, tanta corrupção, tanto isso, tanto aquilo, tanto estupro, tanto crime, tanta doença, tanta coisa negativa, tem coisa positiva? Tem, mas vamos olhar para as coisas negativas, que é isso que a gente precisa tratar, certo? Como disse o Cristo, ele não veio para os curados, ele veio para aqueles que precisavam de cura. Então, a gente precisa olhar para o que está errado que a gente possa consertar. Quando a gente olha para tudo isso, se nós estamos vendo isso, é porque tem a nossa participação também, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem olhar dessa forma? Olhar e dizer, poxa, se eu estou nesse planeta, eu tenho que fazer alguma coisa, mínima que seja, para que eu possa virar um agente de contribuição nesse planeta. Sem preconceitos, sem julgamento, porque se a gente entra no preconceito e no julgamento, a gente cai num lugar justamente desse ego aqui, ó, né? Julgar, rejeitar ou denegrir. Tem muitas pessoas que julgam muito o trabalho que o Matias faz. Por quê? Porque é um trabalho que, dependendo da mentalidade, a pessoa vai dizer, mas esse cara é um bruxo, né? E sim, o que ele faz para muita gente assusta, né? Eu já vi várias pessoas dizer, mas ele é um demônio, é um anjo ou um demônio? Quem é esse cara? Ele é um cara que ele usa do poder dele para movimentar uma energia que ela faz um trabalho, né? Mas se só ele existisse, ele faria alguma coisa? Não faria, né? Muitas mudanças, e eu me lembro que eu morei 1 ano no Egito, fiquei 1 ano lá. E eu vi quantas mudanças estão acontecendo lá nesses últimos anos, de pessoas do Ocidente indo para lá, indo morar, o governo começando a dar uma abertura mais para as mulheres, colocando mulher no poder, né? É o único país ali onde é um país árabe que hoje, pelas minhas contas, quando eu estava lá, tinha 73 mulheres dentro do governo, participando do governo. Então a gente percebe que está tendo esse movimento, essa abertura, e isso, só que é só ali, entendeu? Então isso precisa alastrar, porque influencia a nossa vida? Claro que influencia a nossa vida. Isso reflete em tudo, por quê? Porque tudo está conectado. Né? Então a cura começa justamente desse primeiro ponto para o mundo, para os outros lugares. Mas na nossa casa a gente pode fazer a mudança, na nossa própria casa, no nosso próprio trabalho, na nossa própria escola, que isso vai reverberando, né? A gente vai criando uma massa de pessoas que pensam de uma forma a construir algo melhor e não esperar para que o outro faça. O outro lá tá fazendo, deixa ele lá que faz, e eu não vou me envolver. Porque eu não quero aparecer, ou porque eu acho estranho, eu não vou me envolver. Poxa, o que eu posso fazer? Né? Eu dei o exemplo desse meu parente, né? Ele não tem a mínima consciência do que ele está fazendo. Só que o que ele está fazendo está impactando a cura desse país. Agora falando do Brasil, desse país. Percebe? O que ele está fazendo não está afetando a vida dele em si, mas está afetando a própria consciência do país, que é uma consciência corrupta. Faz sentido para vocês, gente? Fala aí enquanto eu tomo uma água. Quem dá aí um feedback? Como que vocês estão recebendo essa mensagem? Então, quando eu insisto em falar nessa questão da consciência, é justamente para a gente ir para um outro nível, que é o que ele colocou aqui no primeiro parágrafo, para a gente sair dessa mente finita para começar a experimentar da mente infinita. Enquanto a gente estiver aceitando que o errado é normal, a gente não consegue ultrapassar essa barreira que o ego cria. Enquanto a gente estiver achando que sofrer é normal, que
pobreza é normal, a gente não consegue ultrapassar essa mente finita. Super coerente com o que tudo coloca. Valeu, Janaína. Então, como que a gente pode começar a fazer essa mudança na nossa vida? Primeiro, fazer uma investigação interna sobre quais são as minhas más intenções comigo mesmo e com o planeta. Se nós somos o espírito e se nós estamos aqui fazendo um processo de elevação da consciência e a gente não tem outra saída senão essa, ou seja, o que é a elevação da consciência? É a gente se conectar com esse amor. Com esse amor infinito, com esse amor incondicional. E para a gente se conectar com esse amor incondicional, a gente precisa trabalhar tudo isso daqui que ele colocou aqui. Essa lista de questões do ego. Então, todos os seres, né, que cuidam desse planeta, e o Cristo é um deles, estão esperando e estão torcendo para que a gente faça esse despertar. Então, eles enviam pessoas, eles enviam situações, eles enviam sinais, eles dão uma movida aqui, uma movida ali, para ver se as pessoas percebem que existe uma necessidade de uma mudança. A pandemia foi um ceifador utilizado para isso, né? E aí a pergunta é, quanto disso ainda vai precisar vir para que a gente compreenda isso? A gente entre num movimento, né? Às vezes, se você faz, olha, eu vejo muito, por exemplo, na questão aqui do Instagram, né? Existem perfis que só fala besteira, que só fala piada, que não tem nada, que não contribui com nada, com absolutamente nada para mudar nada nesse planeta e que tem milhões de seguidores. Milhões de seguidores. E quando a gente faz uma live para falar de consciência, para falar de espiritualidade, ou um vídeo, ou qualquer pessoa que fale sobre isso, é muito difícil ela conseguir atrair pessoas que queiram ouvir. Aonde que tá a mentalidade dela? Né? Eu percebo muito que às vezes já aconteceu muito isso. A pessoa vê uma tragédia, ela quer mostrar a tragédia. Ela quer compartilhar a tragédia. A tragédia sempre chama a atenção. Mas quando é uma coisa boa, quando é algo que alguém está fazendo e é bom, isso não chama atenção. As pessoas não dão importância para isso. Né? E a gente precisa fazer isso na nossa vida também. Né? No que nós estamos dando atenção no nosso dia a dia? No que está o nosso foco no nosso dia a dia? O que a gente está querendo gerar de fato na nossa própria vida? Porque é através da nossa própria vida que a gente também ajuda na formulação de uma nova humanidade, de uma nova raça. Né? Então tem tanta coisa acontecendo assim do outro lado da TV, do outro lado dos canais de notícia, que não é noticiado, que não é falado. Por quê? Porque isso não dá ibope. As pessoas não querem notícia boa, elas querem notícia ruim. É isso que vende. É isso que vende. Eu estava na mentoria do Pablo Marçal e ele estava falando justamente isso. A gente estava, hoje de manhã teve mentoria e já foi falado várias vezes. As pessoas, elas não se interessam pelo que é bom, mas pelo que é ruim. Se é uma música sertanejona que tem uma letra podre, tá? Maior sucesso. Mas se é uma música clássica, um piano, uma orquestra, as pessoas não gostam. As pessoas não gostam. Não dá ibope. São poucas as pessoas que ouvem. Por quê?
por causa do nível de consciência. Qual que produz melhores frequências? Qual que tem o poder de elevar a frequência de um ser? Qual das duas? São coisinhas mínimas que a gente precisa analisar na nossa vida. São simples fatos que fazem toda a diferença. O que eu penso, o que eu assisto, o que eu ouço, o que eu vejo, os grupos que eu me junto, que eu participo, que eu faço parte, tudo isso influencia. Então imagina esse grupo que está fazendo esse trabalho, que é um grupo, sei lá, de 5 mil pessoas, num planeta de 8 bilhões de pessoas. Agora imagina se fosse, ao invés de 5 mil pessoas, fosse 5 bilhões de pessoas. Olha o mover que seria feito nesse planeta. Né? Então era essa mensagem que eu queria trazer, essa reflexão para vocês. Né? O quanto eu estou disposta a fazer um mover na minha própria vida. Né? O quanto eu tenho investido nesse mover na minha própria vida, para que eu possa ter vontade. Porque, claro, 5 anos atrás, eu nem sabia desse tipo de trabalho, eu nem me envolvia, eu tava em outra vibe. 5 anos atrás eu já estava trabalhando a minha consciência, mas eu não estava tão envolvida quanto eu estou hoje, de 2020 para cá. Quanto eu estou de 2020 para cá, né? 10, 15 anos atrás, eu não tinha essa noção de que eu poderia ser contribuição no planeta. Então hoje eu já sei que eu posso, né? Então se eu tô aqui falando, né, para um pouquinho de pessoas e que estão aqui me ouvindo, eu já sinto que eu já estou plantando uma sementinha. Essa sementinha do despertar para a própria autorreflexão. Eu vou esperar pelo outro mesmo? Vou continuar esperando? Vou continuar esperando entrar um novo governo mesmo? E vou continuar criticando esse que tá lá? Ou será que eu vou mudar a minha forma de pensar? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Então é essa reflexão, gente, que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido contribuição, tá bom? Eu tô super feliz de estar vendo esse movimento que eu pude presenciar, né? E que é tão maravilhoso. Então eu espero que vocês reflitam aí nessa live. Vai ficar gravada lá no feed e também no YouTube. Amanhã eu volto aí com um novo assunto. E a ideia aqui é sempre trazer lives todos os dias. Por quê? Porque eu tô trabalhando o meu próprio empoderamento de comunicação. Para trazer essa mensagem, porque se eu escolhi ser referência em desenvolvimento pessoal, eu tenho que falar aquilo que eu estou sentindo dentro de mim e expressando a partir da minha visão daquilo que eu estou movimentando na minha própria vida. Né? Então, é esse transbordar. Então, esse transbordar, para mim, já é uma contribuição. E cada vez mais eu estarei participando de movimentos como esse do Matias, cada vez mais eu estarei fazendo parte disso. Em dezembro eu estarei lá no Egito, vou ficar lá um bom tempo, lá mais de um mês por lá também, para fazer também esse trabalho. Só o fato de estar lá levando uma outra visão de mundo, imagina um ser do Ocidente, espiritualista, holística, estar junto com os muçulmanos, estar ali, andando, conversando com as pessoas, olhando as pessoas, eu sou diferente deles. Então isso energeticamente já ajuda muito, Eu não vou lá para passear, e estar lá é difícil. Uma coisa é ir lá e ficar uma semana lá como turista, só andando dentro dos carros de turista, porque as equipes de turistas só levam nos pontos turísticos, você não vê a realidade. Outra coisa é você estar lá no meio do povo,
né? Então isso ajuda também. Tem várias pessoas do Ocidente morando lá, justamente para ancorar essa energia, para trazer essa consciência, sabe? E você vai no trem, você vai nos lugares, conversa com as mulheres e você vai trazendo esse desejo de mudança, esse desejo, essa visão nova, e você vai orando, você vai emanando, sabe? Emanando a consciência, emanando o pensamento. Gente, isso move, isso move. Então, o que você pode fazer no seu próprio bairro? Não precisa ir para o Egito, faz no seu próprio bairro. Assim como eu faço aqui também, na minha cidade, no meu bairro, sabe? É isso, é esse despertar que a gente precisa. Então, meus queridos, e Izzy Vanilda falou, estou aprendendo muito com você, gratidão, minha querida. O conhecimento que eu tenho tá tudo dentro de você. É uma coisa que eu descubro todos os dias. Quando eu leio um livro, na verdade, eu desperto para algo que eu já sei. Porque nós somos esse espírito que já é tudo. Significa que a gente só acessa um conhecimento que já está dentro da gente, entendeu? E isso é parte também desse despertar da consciência. Então, beijo, gratidão para vocês, para cada um de vocês, e amanhã a gente se vê. Beijos!